Com o nosso Boa Tarde CBN para falar de Dia do Estagiário, celebrado nesse 18 de agosto. Olha, uma oportunidade incrível para muita gente, nessa transição entre educação e mundo profissional, né? Aliando teoria com prática, aprendendo de maneira mais rápida, acelerando o conhecimento de sala de aula, de ensino na empresa. Com certeza muita gente que está nos escutando agora teve a primeira oportunidade profissional através de um estágio. E esse é o assunto no Dia do Estagiário aqui no Boa Tarde CBN, a partir de agora, com a nossa convidada Lucineile Glonek, ela que é Squad Leader na Gateware, supervisora também de estágios na fábrica de software da empresa. Boa tarde, Lucilene, muito obrigado, viu, pela sua entrevista conosco, a sua disponibilidade conosco nessa tarde de sexta-feira aqui na CBN, tudo bem? Tudo bom, Beto? Eu que agradeço, na verdade, né, a oportunidade. E bora lá. Vamos lá, vou começar te perguntando já do perfil, né? O perfil dos estagiários de hoje. A gente tem muito aquela mística de quando alguma coisa dá errado na empresa, é culpa do estagiário, é inexperiente, está começando agora. Isso às vezes vai caindo por terra. Ah, claro, a piadinha até pode fazer parte ali de maneira leve, de maneira saudável, se não estiver incomodando também o estagiário, porque é um profissional acima de tudo, mas trazendo, né, para os dias de hoje, mais do que nunca, eu acho que o estagiário está sendo reconhecido como uma peça muito importante nessa engrenagem, nesse meio de campo entre teoria e prática, entre ensino e o mercado profissional, né, Luci? Perfeito, Beto. A culpa do estagiário, eu vou discordar um pouquinho. Hoje a gente tem estagiários que vêm com bastante bagagem por conta de informações que a gente tem mais facilidade hoje de encontrar. Eles vêm mais com a teoria, né? E a pouca prática. O estágio vem justamente para isso, né? Inclusive eu quero aproveitar e parabenizar todos os estagiários pelo dia, né? Que legal. Que legal ter um dia assim. E continuando aqui, né, quais são os modos de gerenciar um estagiário, né, para a empresa que está contratando, preparando realmente um programa, um acompanhamento? Geralmente tem um contrato, né, dependendo de empresa, 1 ano, pode ser estendido por mais 1 ano, é um modelo quase que padrão hoje nas empresas, em especial aqui em Joinville, mas como gerenciar isso de maneira a ser uma proposta saudável para o estagiário e boa para a empresa também, que vai obter os benefícios com o trabalho desse profissional? Perfeito. O segredo está em conhecer as pessoas, né? Conhecer os estagiários. O que move, qual é o propósito, o que de fato ele está querendo, ele está buscando para a vida dele. A partir do momento que você consegue extrair isso, fica muito mais fácil de orientar e engajar esse estagiário dentro da empresa. Né? E aí a gente consegue extraindo habilidades que muitas vezes estão escondidas ali. Dentro disso também tem aquela questão importante do feedback, né? Você saber o que a empresa está achando, os pontos a evoluir, o que está legal, o que pode ser melhorado. De que maneira, Luci, pode ser um elogio ou, num caso mais difícil, uma crítica construtiva da maneira adequada com esse profissional que está entrando no mercado de trabalho? Quando você conhece o estagiário que você conhece, o perfil dele, fica muito mais fácil de você conversar com ele. Porque aí você consegue ver o que de fato vai ofender, que maneira você aborda ele. O feedback, ele vem justamente para um crescimento. Então, a gente sempre fortalece o que é positivo, né? E ajusta o que não está de acordo. Então, é muito importante você conhecer a característica desse estagiário, ver a forma que ele vem reagindo, quando ele conversa, quando ele traz algum problema, e você consegue, a partir daí, fazer uma modelagem de retorno, né? De feedback para esse estagiário. E no seu caso em especial, né, na Gateware, vocês trabalham até com estagiários remotos, né? Essa conversa existe no dia a dia mesmo, né? São aquelas reuniões coletivas, no trato individual, isso acontece periodicamente. Como é que você em especial costuma lidar na sua função? Exatamente. A gente tem reuniões diárias, sim, com o time um todo, e isso ajuda até a integrar, né, as pessoas, a engajar umas com as outras. Essa troca é muito saudável. E também um acompanhamento individual. Então, como é remoto,
eu sempre estou ligando para perguntar, né? A gente tem o Pedro aqui, que estagia conosco já faz 1 ano. Então, eu sempre estou perguntando, e aí, como que tá? Qual que é a dificuldade que você está tendo? Como que a gente soluciona? Fazer essa pergunta é muito importante, deixar com que eles tragam o olhar deles para a solução do problema que a gente tem. Isso engaja, isso desenvolve e é muito saudável. Nessas horas, pro estagiário também, né, Lúcia, ter um líder, ter um gestor na sua equipe que tenha esse tato, que saiba ouvir as dificuldades, que saiba se disponibilizar, ajudar a construir de forma conjunta, imagino que seja uma das partes mais importantes, né, para esse profissional gostar do que está fazendo e evoluir na carreira. Exatamente, ter esse feeling. Entra justamente, eu acho que na brincadeira que tu fez ali no início, a culpa é do estagiário. Mas quando a gente começa a instigar eles a trazer a solução, isso ajuda num desenvolvimento, num crescimento que é bom para ambas as partes. Trazer para junto, né, para a equipe e fazer parte daquilo mesmo. Exato. Dentro disso ainda, né, quais são as suas dicas, Lúcia, para quem está começando agora, buscando uma oportunidade de estágio, ainda não estagiou, né, tem dificuldades, de repente, na preparação, tem um pouquinho de receio, de medo para entrar num mercado que ainda não conhece, né? Vem ali de uma consolidação de estudo, mas quando chega nessa primeira oportunidade acaba batendo aquele receio. O que você daria de dica para esse profissional, para esse futuro profissional se preparar para concorrer a uma vaga de estágio? Legal. Então, é muito comum ter esse receio, sofrer uma insegurança quando você vai participar de uma entrevista ou buscar essa oportunidade. Eu brinco sempre com meus meninos que é o arroz com feijão, né? É o básico bem feito. Então, é um currículo bem elaborado, e quando eu falo um currículo bem elaborado, poxa, Lúcia, eu não tenho experiência para pôr ali. Coloca habilidades que você boa, atividades que você desenvolveu na escola e teve sucesso, né? Porque isso ajuda a enriquecer. Mantenha um LinkedIn atualizado, com cursos, né? Cria conexões. E tem uma dica que eu gosto muito de dar, porque se interessou por uma oportunidade de estágio e tem a oportunidade de conversar com esse recrutador ali no LinkedIn, toma atitude, né? Iniciativa, chama esse profissional, se apresenta, que isso ajuda a abrir muitas portas. Legal. Especificamente na Gateware, né, que tipo de oportunidades vocês oferecem para que esses estagiários possam aprender, que eles possam crescer durante esse período? O que é preparado em especial para os estagiários? Então, a gente tem setor de crescimento, tá? Além desse cuidado de acompanhamento, de saber como que eles estão se desenvolvendo, a gente sempre está investindo em cursos, dando sugestões de livros que eles podem ler para desenvolver e trazendo engajamento com as demais pessoas da equipe para que esse crescimento profissional seja feito através de trocas que ajudam a enriquecer muito. Eu tenho até um exemplo meu, né, particular. Lá em 2006 ainda, eu já fiz estágio e já fui menor aprendiz. Minha primeira oportunidade no mercado de trabalho, e aqui em Joinville a indústria metalmecânica muito forte, né, foi através do Senai, lá desenhista técnico mecânico, né, um estágio de 1 ano que você ia para o Senai meio período, trabalhava na empresa outra metade, isso lá em 2006. Aí 2014, tem um corte aí então, portanto, de 8 anos, eu fui fazer estágio numa das maiores empresas aqui da região, né, uma fabricante de geladeiras bem conhecidas, e aí fiz estágio em comunicação dentro desse mundo corporativo. E aí, fazendo um recorte para 2023, 9 anos depois dessa segunda experiência, tô num outro mercado completamente diferente, né? O jornalismo, comunicação. Eu tô dando esse meu exemplo aqui, Lucy, para a gente até ajudar a entender os nossos ouvintes que nem sempre aquele estágio lá no comecinho da sua carreira vai ser o que você vai levar para o restante da sua carreira em termos de profissão. Mas com certeza alguma coisa que você aprendeu, seja no tato com as pessoas, seja no relacionamento com o gestor, seja na construção de comunicação corporativa, alguma coisa, isso vai beneficiar lá na frente, né? Exatamente. Eu acho que esse é um dos principais pontos. O estágio, ele vem como uma descoberta profissional, né? Nada é escrito na pedra, né? E aí, às vezes, você descobre habilidades,
nesse caminho, que pode acontecer justamente isso que aconteceu contigo. Perfeito. Descobrir outras vertentes e se realizar através disso. É isso. Se a gente for falar aqui de ambiente de trabalho, Lúcia, né, cada vez mais a gente fala em diversidade, o que seria o ideal aí, falando da Gateware, mas do mercado como um todo, quando se diz respeito a estágio, em atitudes práticas, né, para promover inclusão, para promover igualdade, garantir que esses estagiários se sintam valorizados, se sintam respeitados? O que há de políticas mais recentes para garantir esse conforto do estagiário? É uma escuta ativa, né? Então a gente sempre tem que escutar e trabalhar a inteligência emocional, não só em nós, mas neles também, porque é uma habilidade muito importante hoje para o mercado, né? Uma das principais habilidades que estão pedindo hoje no mundo corporativo é essa. O respeito, ele é primordial, né? E quando a gente traz isso para o mundo corporativo, a gente sempre está reforçando com cursos, com palestras, o quanto isso é importante, o quanto a diversidade é importante para enriquecer o ambiente, né? E aí entra de novo o que eu falei, a troca. Quando a gente se abre para trocar com o outro, isso engrandece não só nós, mas o ambiente que a gente está inserido. Perfeito. É claro que a gente tem uma questão de vocacionar, né, essas funções. Então, o estudante de Direito pode fazer um estágio, né, numa empresa de advocacia, numa agência de advocacia. Na comunicação, a mesma coisa. Metal mecânica ou indústria, provavelmente vai fazer uma empresa dessa área. Mas independente dessas habilidades técnicas, Lucy, quais que seriam os atributos pessoais, aquelas habilidades interpessoais? Está muito na moda agora o conceito de soft skills, né, que os gestores costumam observar bastante. O que deve ser mais levado em consideração para o estagiário se entregar realmente e ter uma boa avaliação por parte do gestor e da empresa? Isso é bastante importante hoje no mundo corporativo, né? Habilidades que você traz para esse mundo. Então, a inteligência emocional, como eu já tinha mencionado antes, é muito importante hoje você trabalhar como você lida com os seus sentimentos, como você vai reagir a isso, como vai absorver a determinadas situações, né? Também é muito importante ter proatividade, né? Tomar iniciativa, trazer ideias, né? A criatividade, principalmente no mundo da tecnologia, falando um pouquinho agora do mercado do ambiente que eu estou inserido. Então, a criatividade, trazer novas ideias, novas funcionalidades, ali é muito importante, né? E a comunicação. Perfeito, perfeito. Comunicação é realmente muito importante. 2 perguntas em uma, agora para a gente encerrar o nosso bate-papo por aqui, Lucy. Olhando do ponto de vista agora da empresa, né? As responsabilidades que são dadas aos estagiários. A gente sabe que, no mundo ideal, estagiário faria trabalho de estagiário com a responsabilidade de estagiário. Aos poucos, claro, vai, né, elevando essa carga para já mirando uma efetivação para dar conta do recado, mas a gente sabe que a realidade, muitas vezes, algumas empresas depositam carga demais e cobrança demais no estagiário que está num período, ainda que profissionalmente falando, de aprendizagem. Do outro lado, e aí já a minha segunda pergunta também, né, em relação além dessas cobranças, os benefícios que a empresa tem com o estágio. A gente, claro, né, a primeira coisa que a gente pensa como empresário, como gestor, com quem está contratando, é um custo mais baixo, é um valor que eu não preciso gastar tanto com um profissional já formado, mais qualificado, mais experiente, melhor dizendo, não qualificado, mas experiente. Além disso, né, além do valor, que outros benefícios também que a empresa tem ao ter aí a mão de obra de um estagiário dentro da sua empresa? Desculpa, cortou o finalzinho dessa pergunta. Perdão, eu só repito. Quais os principais benefícios que essas empresas acabam extraindo dos estagiários, tendo esses estagiários trabalhando dentro da empresa, conseguindo fazer esse acompanhamento? Perfeito. Colocar mesmo no jogo, né? Quando a gente tem um estagiário, a gente já consegue ir conhecendo aos pouquinhos o perfil dessa pessoa que está no nosso ambiente. Então, de novo, entra aí, conhecer o perfil do candidato que trabalha contigo. A partir daí, a gente consegue modelar ele e ver o quanto... Quando a gente fala de sobrecarga, isso de fato acontece muito.
Mas tem pessoas, em particulares, que ele vai funcionar com uma atividade, outras com um pouquinho mais de funções ali. Então, quando você consegue observar essas características, você consegue modelar e aproveitar o máximo desses profissionais que estão se formando. E a partir daí, eles mesmos descobrir habilidades que eles podem dentro da empresa e acaba eles mesmos direcionando como executar atividades, como eles vão poder contribuir mais para esse ambiente, né? Mas é aproveitar de uma forma geral, não tendo restrições ou medos de passar funções. É sentir se aquela pessoa tem essa característica e vai conseguir executar de fato, ou se não, né? É isso. E tem que ser bom para os dois lados, é bem isso mesmo, né? Tem que se agregar, tem que agregar a empresa, mas agregar, sobretudo, essa experiência aí ao profissional também. Isso. 2h55, Lucineile Glonek, Squad Leader da Gateway, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade, seu tempo, esse bate-papo bem gostoso conosco nesse início de tarde de sexta-feira aqui na CBN. Tenho certeza que muita gente aí que tem alguma dúvida também gostou bastante desse nosso bate-papo. O microfone sempre aberto para você, para Gateway também, quando quiserem voltar a conversar com a gente aqui na CBN. Um excelente final de semana, Luci. Obrigada, Beto, para vocês também. Obrigada pela oportunidade.